Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura, sempre com uma boa conversa. E eu sou o Felipe Urbani e o nosso tema de hoje é Pressão Atmosférica com a Carol Timura. É de Malcolm Gladwell, o livro que carrega o nome de Outliers, uma tentativa de tentar mapear, decodificar quem são essas pessoas que são fora da curva. Numa semana onde Lewis Hamilton acaba de ganhar o 7º título da Fórmula 1 com 35 anos de idade e que já nasceu vencedor. Quando a gente olha essas histórias, a gente pensa uma série de coisas. A gente pensa de o que fizeram, qual é a história que constituiu isso, o que faz a gente se inspirar na história dessas pessoas por um viés do sucesso. A questão que vem depois disso é a pressão que está por trás de todas essas questões que mobilizam jovens, que são outliers. E é nesse sentido que a gente traz para o Fôlego Carol Timura, que se formou em Relações Públicas na Unesp, é CEO hoje da Eureka, do Grupo Anca, e onde se vinculou à Eureka desde 2018, tem o desafio de mobilizar uma empresa que cuida da jovem liderança do Brasil. Tem uma história legal sobre ela, que há 5 anos, ela atuando na pauta de juventude, foi conselheira fundadora do Pacto da Juventude pelas ODS. Para quem não conhece, as ODS são as ODS da ONU, e delegada brasileira no encontro que reuniu um homem e uma mulher com menos de 30 anos dos países do G20 para submeter recomendações para os governantes. E é nesse pano de fundo todo de alguém que mobiliza a liderança do Brasil e do mundo que eu tenho prazer, junto com a Tânia, de ter Carol Timura. Carol, bem-vinda! Super obrigada, Tânia, Felipe, um prazerzaço, uma honra estar aqui com vocês, e ainda mais num tema que me inspira, num tema que eu conduzo minha vida e quero me dedicar a minha vida a ele, assim. Então, espero que a gente possa ter um papo bem legal sobre. Muito bom. O Carol tem uma pergunta já na largada. Vamos nessa. Como é que você CEO com 25 anos? Eu precisava perguntar isso. Eu tenho um monte de pergunta filosófica, elaborada, etc. Eu queria começar mesmo por essa aí. Meu Deus, acho que ainda estou descobrindo, tá? Então, acho que esse é um primeiro alinhamento. Acho que tem sido uma jornada super intensa, assim, e até trazendo, né, um histórico. Hoje o Grupo Anga, né, que é a holding que a Eureka faz parte, tem um sócio que é muito especial para mim, que é o Dario, né, uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. E aí, quando eu fiz a entrevista com ele, né, super menina, saindo do movimento jovem e tudo mais, assim, olha, eu quero ir aí, eu quero ser, tipo, a CEO da sua 4ª, 5ª empresa, né, já meti essa, assim, logo de cara, bem ousada, né. Mas sempre foi uma ideia, assim, muito de, poxa, sei lá, vamos ver o que vai ser, sempre quis coisas grandes, tenho uma visão para minha vida que é um pouco ousada, assim, e comecei, assim, mas eu nunca tive um plano de carreira, né, alguma coisa assim, um preparo, essa é a escadinha, isso que tem que ser feito, assim, acho que sempre foi no intuito de fazer o que precisa ser feito, assim, e quando a gente começou a pensar, né, essa sucessão da Eureka, eu acho que, como vocês falaram, né, o zeitgeist, o clima das eras, assim, casa muito com o que eu podia oferecer no momento, assim, né? E acho que ser CEO aí com pouca idade tem a ver com poxa, está muito conectada com o nosso propósito, ter um alto engajamento sobre o que a gente precisa fazer, uma conexão pessoal com a missão da empresa, e por mais, né, que a gente estude pra caramba, tente estudar pra caramba, sempre me capacitar, ainda tem os desafios naturais de alguém que não viveu tudo aquilo que poderia viver dentro desse papel, assim, né, então acho que tem um desafio muito forte de maturidade, um desafio muito forte de autoliderança dentro desse processo, mas que quando eu assinei, né, o contrato psicológico de vai ser assim, vai ser uma esticada, sabia que ia ter esses desafios e sou muito consciente sobre eles e até agradeço sobre essa jornada um pouquinho mais íngreme, mas que tem sido muito gratificante. Muito bom. Eu fiquei bem feliz de você falar de engajamento, porque uma das coisas que eu sempre me incomodei é que o de CEO é de executar, né? Executar é tão pouco, né? A gente precisa engajar, precisa fazer outras coisas, encantar, né? E você não está só executando, né? Tem alguém ali, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu estava lendo
você falando sobre bônus demográfico e a janela de oportunidade que a gente tem agora, né? Janela, se a gente não abrir, né, a gente perde oportunidade. Mas ficou muito para mim essa coisa desse lugar de potência, que é como se fosse uma mola. Se a gente não pega esse momento, a gente perde, né, uma potência enorme. Mas você falou também dos problemas estruturais do Brasil. Como é que a gente não perde essa janela? Como é que a gente transforma o potencial em potência? O que você falaria, né, para lideranças e empresas brasileiras sobre esse fenômeno que a gente precisa aproveitar? Nossa, Tânia, tanta coisa para a gente fazer. Acho que coisas para se fazer é o que não falta. Assim, esse é um problema super complexo, né? E até para a gente conseguir imaginar um pouco melhor, né? Hoje a gente tem pessoas entre 15 e 29 anos, que é como a ONU determina, né, o que é juventude, só no Brasil de 51,3 milhões de pessoas, né? Isso é 25% de toda a população brasileira. Isso é igual a toda a população da Argentina e 5 vezes Portugal. Ou seja, só o que a gente tem de jovem é a potência de uma nação completa, assim, né? E aí tem um termo, assim, que eu não gosto muito dele, mas ajuda a exemplificar, que é a geração neném, que são os jovens que não estudam e não trabalham, né? E aí, do ano passado para esse, né, a gente saiu de uma porcentagem de 20%, né, de pessoas aí nessa condição, para 30% hoje, né? E aí você entende, né, o quanto que o Brasil ele está numa fragilidade estrutural, né? E a pandemia só ajudou a gente a olhar mais para isso, né? Ficou gritante o quanto que isso é frágil, né? E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente está vendo que a gente está num bônus demográfico, né, um momento onde a população ativa economicamente consegue contribuir muito para a nossa força de trabalho, né? E se você olhar os tigres asiáticos, né, Singapura, China, Japão, eles viveram esse momento lá para a década de 50, 60, e investiram muito no jovem, né? Seja com emprego, seja com educação de qualidade, e hoje são aí populações, né, que têm o PIB per capita mais alto do mundo, né? Eles tiveram um boom econômico muito forte, assim, né? E aí o problema, né, desse termo neném é que parece que o jovem tá nem aí, né, que ele tá no sofá, no TikTok, tá nem aí com as coisas, assim, não é isso, assim, né, a gente tem muito mais um jovem sem, né, e até uma organização que hoje eu faço parte, que é o GOIN, né, diz que é o jovem potência, assim, que ele não tá sendo utilizado, né, e aí quando a gente olha para isso, a gente vê coisas muito básicas, né, então a própria estrutura familiar, né, o acesso a uma educação de qualidade, a desigualdade de gênero, parece que é uma notícia de 50 anos atrás, mas a desigualdade de gênero tem nos afastado, né, nós mulheres aí, do trabalho, do estudo, assim. Eu acho que os líderes das organizações, né, quando eles olham essa questão da pandemia, todos esses pontos, né, e a economia não está bem e tudo mais, a gente não tem que mais olhar isso como uma externalidade negativa, né, que é falar, poxa, isso aqui não é mais minha responsa agora, né, que seja o governo, que sejam as ONGs que trabalhem com isso. Poxa, a gente está numa economia, né, diferente, a gente está falando muito sobre as ISDs, e é importante que a gente seja ISD de verdade, né, que no final do dia é se preocupar com essas coisas. Então, a organização, ela precisa, sim, olhar, né, para quais são os empregos que ela está gerando, se é uma geração, né, não só de trabalho, mas uma geração de carreira, que isso é muito diferente, né, e como que a gente consegue, né, quebrar alguns filtros desde a seleção, poder apoiar na inclusão desse jovem, né, conseguir pensar na sucessão e, quem sabe, até a organização, né, poder, junto com toda a influência que ela tem, apostar na educação dessa juventude, assim. Então, caminhos existem, a gente só precisa fazer. Boa. Carol, que legal te escutar. Sabe que eu lembrei de uma história? Estava pensando eu lembrei de várias coisas, né? O nosso cérebro, quando está em conversa boa, ele não para. Aí eu lembrei assim, caramba, o sonho da Carol é bold, né? Aí eu lembrei do Chuck Samu, lembrei do Singularity University. E aí eu lembro que eu escutei o Peter Diamandis falando, ressignificando o que é ser um bilionário. Aí ele falou aquela história de, putz, bilionário não é você ter R$1 bilhão, mas você impactar 1 bilhão de pessoas. Então ele ressignificou essa história de como que a gente materializa o tamanho do impacto que a gente tem. Aí eu fiquei te ouvindo falar sobre a potência do jovem. Quando a gente fala na lógica de um jovem que é alguém que é potente, a gente sempre remete numa lógica de performance. Alguém potente. Pô, então tem uma lógica de performance que pode ser mais evoluída ou não, desde o desempenho físico, etc., até uma coisa mais transcendental, né? Pô, conectada com valores, uma disponibilidade emocional, os contratos psicológicos que você trouxe. Eu fiquei pensando, como é que a gente ressignifica a potência do jovem? Porque se lá na Singularity University a gente ressignificou que é ser um bilionário, que é tamanho de impacto, um jovem de impacto, o que ele se configura para você? O que é alguém que impacta muita gente como jovem ou que tem um grande impacto
pequenas pessoas, em poucas pessoas. Como é que você traduz impacto de jovem em potência? Que interessante, aí dá até um artigo isso aqui. Mas acho que tem uma questão muito interessante, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que eu tô mais habituada, né? Esses programas de jovens talentos, né? Quando a gente fala de um estágio, de um trainee, acho que muitas vezes a gente entrou numa lógica de prontidão, né? Então, putz, eu preciso aqui desse jovem, que ele entre, né, na empresa, ele já tenha um inglês fluente, que ele tenha, né, tipo, as melhores faculdades, o intercâmbio, né, todas essas sequências de coisas, como se você precisasse, né, de experiência para ser estagiário, assim, sendo que, poxa, essas vagas, assim, é para você começar a aprender, para você começar a aplicar as coisas que você vê na faculdade, ou que não vê, né, aí já é outra questão. Mas aí eu acho que tem uma questão muito forte, né, de quando a gente olha o potencial desse jovem, e a gente vê os nossos programas de seleção, né, dentro das empresas, a gente vê que esses programas estão abraçando uma quantidade muito pequena de jovens, é uma porcentagem muito pequena, como se a gente não estivesse apostando realmente em 100% dos nossos talentos. E algo que eu vejo muito da potência, né, é aquela questão do delta, assim, eu quero saber de onde essa pessoa saiu. Né? Então, enquanto você está olhando para esse jovem, né, de prontidão, muitas vezes, né, ele já sai de uma família estruturada, de uma condição econômica muito favorável, e ele está fazendo uma corrida de 250 metros. Enquanto você está olhando para uma menina da periferia, negra, né, que sempre teve que batalhar, teve que, tipo, trabalhar de manhã, fazer faculdade à noite, ela está correndo uma maratona São Silvestre. Né? E até para ela chegar na entrevista é difícil, né? Caro, ela vê o prédio espelhado, meu Deus, eu não me encaixo aqui dentro, né? E acho que as empresas elas precisam começar a olhar o talento de outra forma, né? E acho que pode ser que ela não venha com inglês fluente, mas acho que ela vem com uma jornada de resiliência, de persistência, né? De querer fazer as coisas acontecerem, né? De ver muito valor naquilo, que, poxa, isso é muito difícil de ser desenvolvido, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano sabe, assim, são 5, 10, 15, quiçá, né, que a gente consiga desenvolver essas coisas. E acho que a empresa tem que começar a olhar para isso, assim, né? Quais são as coisas que é muito difícil de desenvolver? E ainda mais nesse momento agora, né? Acho que a gente está saindo de uma lógica de performance para ir para uma lógica de resiliência. E provavelmente a gente vai encontrar cada vez mais resiliência nessas pessoas que tiveram muitas portas fechadas. Só precisa de uma porta aberta, assim, né? Então acho que o potencial está nisso, assim. Muita vontade de fazer acontecer, mas pouca oportunidade, né? Isso aqui é reversível. Bonito que você falou uma vez de juventudes, né? E é bom a gente saber que isso é uma palavra que ela não é no singular, ela é no plural. E a gente acaba herdando, né? A gente herda essas coisas todas, né? Você falou do neném, mas tem uma coisa que eu penso muito também, que é essa coisa de geração X, Y, Z, tudo isso é importado, né? Tem um sociólogo, que eu não sei falar o sobrenome dele, mas é Karl Mannheim, que eu estudei ele lendo um paper que eu gosto muito, que é do Meia Palavra, da Inês Plorato, junto com o GNT. Ela fala que saber a idade da pessoa, ou seja, a variável idade, é uma variável que, sim, legal, faz sentido, mas ela não dá conta de tudo. Então, quando você pensa assim, surgimento da internet, tem 2 jovens de 18 anos, só que um mora na Califórnia, é da classe A, e o outro mora no Quixadá, e é da classe C no Brasil. Não dá para você chamar essas pessoas de uma geração. E acho bonito quando você traz a coisa das juventudes, né? Não dá para pensar de um jeito só. E aí, quando você fala de oportunidade, que critérios a gente está usando para colocar para dentro das organizações as mesmas pessoas? Né? O que a gente está pedindo, né? Quando a gente quer que uma pessoa fale, nossa, você é um talento, do que a gente está falando, né? Então, como é que é essa diferença, né? Aí eu fico pensando nesse contato que você tem com jovens brasileiros. Tem alguma característica muito especial num jovem brasileiro? Já até me contradizendo, né? Não existe um só. Mas se você fosse pensar em características de juventudes brasileiras, o que é alguma coisa que parece que te chama muita atenção? Nossa, acho que primeiro o que você trouxe, Tânia, é super real, né? Que a gente comece a olhar juventudes, né? Num aspecto diverso, muito diverso que a gente tem no Brasil. E isso é uma riqueza, uma potência incrível, assim, né?
enquanto você estava falando, me lembrou muito o meu ano de 2017, né, que eu tive uma super honra de presidir a Brasil Júnior, né, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Hoje são mais de 20 mil universitários, né, ligados à organização, e ainda assim é um recorte, né, bastante privilegiado, se a gente for parar para ver, assim, né, 20 mil aí de 51,3 milhões, é uma porcentagem bem pequena. Mas, ao mesmo tempo, naquele ano, eu tive uma honra muito grande de poder viajar para muitos lugares, pegava, tipo, uns 4 voos por mês, conheci 3 estados brasileiros, assim, né, para ver desde as universidades de ponta, assim, que tinham parcerias com grandes empresas de tecnologia, que faziam recrutamento direto do campus, até, por exemplo, uma federal, né, onde tinham diversos casos de estupro dentro do campus, assim, né, e a gente vê a disparidade que a gente tem na educação, né. E acho que um ponto muito forte, assim, que me fez ver, e o ano de 2017 foi um ano muito difícil, né, para o Brasil, em diversos aspectos, assim, foi ver o quanto que aquela galera realmente estava a fim de fazer alguma coisa diferente, assim, né, de realmente, putz, vou ficar no Brasil, quero ver coisas diferentes, né, quero fazer acontecer, meu voto tem importância, meu poder de compra tem importância, né, as coisas que eu escolho, né, a minha vida, a minha mensagem, assim, né, isso eu acho que é muito forte da nossa geração, assim, do brasileiro, desse jovem agora, que tem olhado com muita responsabilidade, assim, né? E acho que tem uma coisa que eu acho muito animal, que eu amo no nosso país, assim, é a pegada empreendedora, né? E isso não estou falando só, né, sem muito repertório, mas tem uma pesquisa, né, que é o Global Youth Index, né, que é uma organização que chama Minsky Foundation, que organiza, né? Ela pegou diversos países e foi entender as principais características do jovem, né, dentro de um ranking, assim. Infelizmente, o Brasil não estava em primeiro lugar em grande maioria dos quesitos, mas teve algo que ele brilhou muito, assim, que foi o empreendedorismo. Né? Muitas vezes não é empreendedorismo naquele que a gente está acostumado, né? Tive uma ideia genial, já comecei com vários investidores, mas o empreendedorismo de necessidade, de, poxa, preciso trazer renda para minha casa, preciso fazer, né, as coisas aqui, preciso pagar as contas, qual que é a oportunidade que eu vejo na minha comunidade e como que eu consigo, né, iniciar meu negócio. Então, acho que tem essa coisa muito especial, assim, do jovem brasileiro de, poxa, querer resolver os problemas, né? E essa capacidade empreendedora tem que ser muito admirada pela gente, assim. Acho que isso é muito único do Brasil. Carol, eu quero falar de Brasil, então. Quando a gente fala de referências de liderança jovens, porque a gente transita muito em espaços de trainees. A Tânia teve uma experiência recente, aliás, né, Tânia? E nesses espaços de trainees, um pedido recorrente que eu recebo nos últimos, 7 anos, que eu estou com grupos de trainees, em algum momento me encontro, busca por referências. O Moreno, quando faz a teoria dele de papéis no psicodrama, ele fala, a gente passa por role-taking, role-playing, role-creating. Então, quer dizer que quando a gente está absorvendo um papel novo, nesse caso, trainees, ser trainee, líder e etc., a gente precisa absorver referências antes de exercer esse papel. Então, eu demorei para entender isso, porque que trainee ficava tanto procurando, deixa eu achar algum lugar para eu olhar, etc. E aí eu fiquei me perguntando, Carol, com tantas referências mundiais, enfim, para onde você olha? A sua construção da matriz de papel de líder, mais que a função de CEO até, para onde você olha? Onde estão suas referências? Onde você está buscando? Com o que você está dialogando? Que especial. Eu sempre tenho referências muito fortes, assim, né? E cada vez mais eu tenho tentado ter referências que são diversas, né? Se você me perguntasse, assim, quem são minhas referências, minhas 10 principais referências de liderança há, uns 3, 4 anos atrás, talvez eu dissesse só 10 homens brancos, héteros, mais velhos, nada contra eles, tá? Mas que é um recorte muito específico, assim, né? E normalmente são as referências que a gente tem na cabeça. E eu comecei primeiro a buscar referências que se pareciam comigo, mulheres, né? Então, quem eram as mulheres na liderança? A própria Luísa Trajano, né? A Rachel Maia, uma mulher negra executiva, que é animal, assim. E hoje eu tenho buscado referências que são de trajetórias similares da minha ou de periferia, assim, que são bem diferentes da realidade privilegiada que eu já tive, que eu tenho, né, na real. E eu acho que tem 2 pessoas que eu gostaria de trazer, assim.
Uma é uma das minhas melhores amigas, que é a Iana Brandão. Ela é uma jovem que eu conheci no Movimento Empresa Júnior, a gente trabalhou juntas na Brasil Júnior, e nessas últimas eleições ela se candidatou a vereadora de Fortaleza, acabou não ganhando, mas fez uma campanha excelente, assim. Eu tenho vários outros amigos conhecidos que tentaram as eleições esse ano, e para mim isso é extremamente inspirador, assim. Ver que eles têm experiência política, mas que com muito estudo, com muito propósito e muita honestidade, foram buscar um caminho, né, de realmente gostar de política, né, que tem aquele ditado, assim, se os bons não gostam, os maus, né, se aproveitam disso, assim. Então, acho que aqui é sempre, quando eu vejo essas referências, assim, eu me emociono de olhar, assim. E outra, tem uma referência muito forte para mim, que é o Edu Lyra, né, do Gerando Falcões, assim, que é um cara sensacional, que vem da periferia, que é um baita de um empreendedor social, que agora, né, acabou de lançar o Bazar Social, e, poxa, como que ele vê, né, como ele está reinventando o terceiro setor, é extremamente inspirador, assim, né, então tenho buscado essa galera, assim, uma galera que está sendo extremamente resiliente, né, enfrentando bicho grande, e outra, uma galera que, putz, vem de uma trajetória, né, de muito esforço, de muita luta, e representa a maioria do Brasil, assim, né? Se a gente for parar para ver, o Edu Lyra se parece muito mais do que com o Brasil, né? Do que qualquer lista aí dos 10 maiores CEOs que a gente tem hoje. Então, Carol, parece que você está antecipando, né? Falando aí de política, uma pergunta que eu já estava guardadinha aqui. Eu amo a pesquisa Sonho Brasileiro da Política, da Box 1824, que foi bem, né, naquela época dos 20 centavos, e eles começaram a medir a relação de jovens com a política, né, em 3 critérios: interesse, mobilização e ação. E, no fundo, né, quem se interessa muito e vai para uma ação é uma parcela muito pequena, é 8%. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que esses 8% não querem ir para o formal da política, que é: vou fazer parte de um partido, vou me filiar. Eles chamaram de hackear a política, né? E aí fiquei te ouvindo aí falar de outros líderes. Como é que a gente hackeia a liderança? O que é um espírito de hackear a liderança e pensar de um jeito completamente diferente? Nossa, essa é uma grande questão. Inclusive, quando vocês falaram, né, como é ser CEO com 25 anos, acho que dos meus desafios tem sido esse, assim, tipo, qual que é a minha forma genuína de liderar, assim, como que realmente faz sentido para mim e eu coloco, de fato, os meus pontos fortes a serviço da empresa, assim, né? E acho que tem uma questão que para mim vem muito forte, né, de como hackear a liderança, né, e algo que a gente sempre fica pensando, assim, como Eureka, né, poxa, a gente tem uma visão de diversidade, uma visão de, poxa, o candidato no centro, né, que muitas vezes a gente bate com valores mais conservadores das empresas, né, que elas ainda não tiveram a oportunidade de dialogar sobre isso, né, eu sempre gosto de olhar nessa lógica, assim, e a gente fica nessa, né, tipo, poxa, eu vou deixar de fazer, eu vou lá e hackeio por dentro, eu sou mais fã do hackear por dentro, né? E acho que tem uma coisa que a liderança ela pode fazer, assim, que é rever um pouco como ela foi construída e ensinada a liderar, né? Que, queira ou não, assim, e acho que não tem certo ou errado, né? Era o que mais servia no contexto, né? Talvez no contexto atual sirva outros modelos, né? E acho que vem de várias coisas, assim, mas acho que o ponto que eu mais tenho tentado, né, ressignificar para mim de liderança é que eu não preciso ser heroína, né? E acho que muitas vezes a gente tem essa coisa muito forte, né, do líder como herói, daquela convenção com os colaboradores, né, chegar, fazer aquele discurso inflamado, né, e vamos nessa e tudo mais, e sempre ter as respostas em todas as perguntas, de todas as reuniões, o que a gente vai fazer na pandemia, a pessoa sabe o que fazer, duvido que alguém realmente saiba o que fazer, né, dentro desse contexto. E acho que o líder começar a se ver muito mais, né, como um arquiteto, uma facilitadora, né? Alguém que vai criar uma estrutura tão dinâmica e tão forte ali naquele lugar, que aquela pessoa não é imprescindível, né? Ela não é... E acho que a visão, assim, né, que hoje eu tenho é muito que eu não preciso ser insubstituível, né? A liderança, ela não precisa ser insubstituível, né? Então, hoje, a minha grande função e sonho, assim, é criar uma estrutura tão bem organizada, né, onde as pessoas sentem essa segurança psicológica, onde elas se sentem empoderadas, elas têm autonomia, né, para trabalhar, a gente entende o que precisa ser feito, né, e essa estrutura ela é tão forte que ela consegue perceber os problemas muito rápido, subir esses problemas muito rápido, resolver os problemas muito rápido, né, e aí não tem como dizer, né, que essa organização não é extremamente evolutiva, adaptativa, né, e acho que o grande ponto para a gente continuar, né, esse ataque hacker, no melhor sentido da palavra, né,
garantir que essa estrutura ela seja muito sólida, né? Que nenhuma liderança, a gente não precisa ter, entre aspas, um rei bondoso, né? Uma rainha bondosa. A gente tem uma constituição muito forte, né? Uma estrutura, uma arquitetura de organização muito forte, uma cultura que permeia isso, assim, né? Então, hoje o legado que eu quero deixar é conseguir fazer com que a minha sucessão tenha 1000 vezes mais sucesso do que eu, assim, sem dúvidas é essa visão. Carol, eu estava escutando te falar de sonho, você falar sobre sonho, enfim. E aí, quando eu discuto, eu lembrei de uma referência para mim sobre a ideia de sonho, que é a ideia de utopia do Eduardo Galeano. E aí eu fui resgatar a exata frase dele. Eu queria só relembrar para fazer minha pergunta, que é: a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminho, jamais eu alcançarei. Para que serve a utopia, então? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E eu fiquei me perguntando, dado o tamanho, se tem um jeito, uma conversa legal para a gente localizar ambição como algo bacana, seria essa. Então, dado o tamanho da sua ambição de impacto, qual é a utopia mais maluca que você enxerga? E aí não é uma coisa de meta, né? É algo que você está enxergando tão no horizonte que vai te continuar te movendo e você acha que vai chegar em algum momento ou se ilude que vai chegar. Mas isso é só para você continuar caminhando. Então, onde mora a utopia da Carol? Boa. Eu tenho um dos meus 2 valores fundamentais, né? O progresso. Não sei explicar porquê, assim, mas, tipo, tem muito a ver como acreditar que a gente tem um progresso infinito, assim, em todas as lentes possíveis, né? Na individual, como sociedade e tudo mais, assim. Eu realmente acredito que a gente vai ter um mundo melhor, assim, nos próximos anos. Assim, e mesmo que a gente veja todas as notícias negativas, né? Que a gente fica triste, não são suficientes para abalar essa minha crença hoje, assim, né? E essa utopia, né? Que eu sempre fico pensando, tipo, como a gente cria uma utopia viável, pragmática, né? Que a gente também consegue encontrar alguns meios. E pode ser que demore muitos anos, assim, né? Mas hoje... e ela muda de vez em quando, tá? Mas hoje, qual que é a minha utopia, assim? Os Estados Unidos têm aquela questão do sonho americano, né? Que todas as pessoas podem ir para lá, que é um ethos, né? Uma crença coletiva de que as pessoas podem ir para lá e elas vão começar a vida delas, né? E vão ter oportunidades e ter mobilidade social e tudo mais, assim. O meu sonho hoje é criar o sonho brasileiro, assim. Né? Então, que animal seria que todas as pessoas, independente de onde elas viessem, de qual a condição social, de qual que é a família que elas nasceram, as dificuldades que elas tiveram na vida, mesmo que eu, sei lá, não tenha nenhuma referência na minha família de alguém que é programador, médico, engenheiro, qualquer coisa nesse sentido, eu saiba que é possível, é viável para mim, assim, né? E acho que essa é uma questão que envolve N coisas, né? Mas de referência, de eu acreditar. Eu acho que ainda no Brasil a gente tem aquela questão muito forte de não valorizar, né? Aquela famosa síndrome do vira-lata, né? De não valorizar o que a gente tem como país. Esse país é maravilhoso, ele é apaixonante. Ele precisa de muita melhoria, com certeza. Mas acho que só fazendo que a gente vai conseguir, né? Então, acho que hoje a minha utopia, o Brasil que eu quero ver, é um Brasil onde todos os brasileiros consigam ter sonhos e acreditar que eles são capazes de ter isso. E a gente também dá todas as condições estruturais, né, para que esse sonho seja viável, para que a gente tenha várias histórias que concretizem o que é isso, assim. Então, tô tentando, tô batalhando aí para isso. Muito bonito isso. Eu fiz um curso de biomimética, uma das coisas que eu fiz durante a pandemia, e eu ouvi, né, num projeto que a gente estava, uma pessoa falando sobre a juventude, né, das periferias aqui no Brasil, que elas não sonhavam porque elas tinham poucas conexões. Então, ele criou, né, essa condição, né? Quanto menos conexão eu tenho, menos eu consigo sonhar, né? E como eu estou lá, né, pensando no curso de biomimética, eu falei, nossa, é como se a gente tivesse um vasinho pequeno de planta, né? E quando eu preciso, para eu sonhar, eu preciso mudar o vaso, né? Ir para um lugar maior. E aí, falando de natureza, não dava para, pensando em juventude, não citar o Cartas a um Jovem Poeta, né, que é do Hilke, e ele está mandando cartas para um jovem que estava na dúvida entre a carreira literária e a carreira militar, né? E uma das coisas que ele fala, né,
E até dizem que ele é um visionário, né? Porque o Hilke já falava de natureza, tinha um viés ecológico, e ele falava que é importante a gente se aproximar da natureza para entender o mistério do humano. Do que você se aproxima para entender o mistério do humano, Carol? Nossa, que profundo. Essa também é uma questão que eu gostaria de ter, não tendo 25 anos, de ter essas referências, essa profundidade. Acho que isso eu sinto falta. Mas, poxa, qual que é a coisa que eu tento me aproximar, assim? Eu acho que eu tenho tentado me aproximar muito numa questão muito forte de autenticidade, assim, né? Acho que, queira ou não, eu fui criada, acho que todas as pessoas foram criadas para seguir um padrão, né, de sucesso, de o que é realização, o que é você ser uma pessoa bem-sucedida e tudo mais, assim. E, queira ou não, fomos um pouquinho programados, né, para seguir esse caminho, assim. E eu também percebi, né, muito no momento onde todas as coisas estavam muito aceleradas e tudo mais, que a minha noção de sucesso, ela estava desconectada com a minha noção de felicidade, assim. Então, o que eu mais tenho buscado, assim, é estar próxima dessa noção de felicidade e entender o que é isso, assim, né? E hoje, pelo menos que eu percebi até agora, com o trabalho da terapia, que essa noção de felicidade tem a ver com a autenticidade. Então, mais do que um modelo, né, que tenham me passado de ser bem-sucedida, o que é isso, né? Eu preciso entender o que é isso para mim, assim, né? Quais são as coisas que no final do dia me trazem satisfação? Quais são as coisas que eu consigo progredir, né? E concretizar as coisas que eu quero, né? Como é que eu consigo estar sempre também muito consciente para me perguntar e me questionar se é realmente esse caminho, assim, né? Então, acho que o meu caminho tem sido de me aproximar com a autenticidade, assim, né? E de alguma forma também dizer não, né? Falar, se isso não faz sentido para mim, essa não é a carreira que eu quero, essa não é, a vida que eu quero construir para mim, assim. E sei que isso também é de um lugar de muito privilégio, né? A gente poder fazer isso. Mas tenho tentado me aproximar dessa Carol de verdade. Que bonita. Olha, eu estou um pouco impactado. Mas eu queria fazer uma última pergunta antes de passar para a Tânia, porque ela é uma pergunta quase geracional. Aí a pergunta é qual geração, né, Tânia? Não, dessa geração mesmo, São Paulo, privilegiada, a nossa. Que é esse contexto que a gente está. Então é desse mundo que eu vou falar, tá? Localizar historicamente no tempo a minha pergunta. Carol, a gente recebeu o André Neri aqui, eu sou fãzão dele, foi uma delícia conversar com ele. A gente recebeu o Thiago Samu, a gente recebeu Carol Freitas, a gente conversou com gente muito, muito diligente na própria agenda de autodesenvolvimento, e aí te escutando falar de terapia me acendeu isso como pergunta. Eu observo que a jornada entre o autoconhecimento e o niilismo muito estreita. Então você fala muito sobre si, e não você, né, mas a gente vai entrando numa jornada muito profunda, e às vezes eu sinto, e eu vejo isso comigo mesmo, às vezes apaixonado pela minha própria forma de levar a vida, sabe? Sabe o dia que você olha no espelho e fala assim, gente, tô gostando de mim, cara, esse caminho de autenticidade que eu peguei para mim, tá funcionando, tem um lugar de autossatisfação super legal, de você ser fiel aos seus valores, é quase um orgulho próprio, e tão fundante na construção de autoestima, né? E aí eu estava te escutando, eu morri de vontade de perguntar isso. Quais são os caminhos que você construiu para você de autoconhecimento? Essa é a primeira. E como é que você percebe se você está passando assim, sabe? Sabe esse caminho que a gente dá nossa, eu tô meio eu mesmo, assim. Sabe, eu tô tão apaixonado por mim que eu não consigo viver sem mim. Como é que você percebe isso? É a minha última pergunta. Sua própria agenda de diligência pessoal, como é que você não passa para esse outro lado? A Tânia tá me corrigindo que são duas. Gente, mas é podcast, né? É isso. Sem regras. Muito bom, muito bom. Como tem sido, né, a jornada de autoconhecimento, porque eu acho que ela é eterna, né? Essa é a primeira coisa. Ninguém consegue aquele certificado, agora você está autoconhecido, fica tranquilo, né? Acho que toda hora a gente se reinventa, as coisas aparecem, né? E é gostoso, né, esse processo de redescoberta, assim.
E, poxa, acho que a primeira coisa que eu trago, assim, é que a gente nunca é muito incentivado a pensar nisso quando a gente é muito jovem, né? Se a gente for olhar as nossas escolas, acho que tem um gap enorme, assim, da educação socioemocional. E nem preciso falar aqui nessa roda, né, o quanto que a educação socioemocional é fundamental para as pessoas, né? Então, acho que começa por ali, assim. Eu ainda tenho dificuldade, por exemplo, de saber nomear meus sentimentos, porque essa conversa não aconteceu dentro de casa, né? Essa conversa não aconteceu dentro da escola, né? E a gente acaba confundindo esses sentimentos, né? E acabam gerando uma sequência de pontos, de dores, né, na nossa vida, assim. Mas acho que a minha jornada de autoconhecimento, ela tem sido muito forte através de mergulhar muito fundo, assim, né? Eu gosto muito de, putz, eu tenho essa aqui, essa coisa que eu vou fazer, mas eu vou mergulhar extremamente fundo nela, vai doer, vai ter todos os percalços, mas vai valer a pena, porque acho que eu vou me conhecer muito bem, assim, né? E tive um apoio muito grande durante essa jornada, né? Seja das pessoas que eu trabalhei, as lideranças que eu tive, de sempre buscar dar muito feedback e receber muito feedback. Eu sou super embaixadora do feedback. Eu acho que é uma das melhores formas da gente conseguir se autoconhecer. Inclusive, se você é liderança de alguém jovem, dê guidance, né? Fale ali, putz, você está mandando muito bem nisso, continua aqui. Esse ponto você precisa desenvolver, né? Acho que essa é uma das coisas mais fundamentais que eu recebi muito, assim. E acho que também é um processo muito vulnerável, assim, de eu entender, tipo, quais são as coisas que eu realmente não sou boa e que eu não quero apostar muito nelas, quais são aquelas que eu quero ter um nível higiênico, né? Quais são as coisas que eu tenho de muita fortaleza, eu vou colocar mais na mesa, assim, né? Acho que essa é sempre a visão que eu tenho para os meus talentos. E acho que essa jornada de autoconhecimento também, ela veio de muitos pontos de dor também, assim, né? Então, de forma zero glamurosa, assim, não é algo que eu me orgulho. Poxa, com 25 anos eu tive 3 burnouts, assim, e falo hoje isso abertamente, assim, porque é um ponto de atenção muito forte, né? Às vezes o nível de pressão que a gente se coloca. Você quer falar, Felipe? Você tá na lista também, vamos, por favor, vamos parar com o burnout, né? E acho que tem uma questão muito forte, assim, que foram nesses momentos de dor, né? Desses momentos onde a gente se questiona muito, que a autodúvida é muito grande e o corpo fala pra gente, né? Que a gente realmente se conhece, né? Que é quando a gente consegue olhar para o que tá feio, para o que não é bom, para o que a gente tem medo, para o que a gente sofre, né? As coisas que a gente não recebeu antes, os medos que a gente tem, assim. E acho que esse processo de estar muito vulnerável, muito aberta para a jornada, é o que mais tem me feito aprender sobre mim e reaprender sobre mim em uma sequência de momentos, né? E acho que quando eu sinto, né, que eu tô começando a caminhar para esse espaço, né, de autenticidade, quase que uma sensação de que eu passei uma fase do jogo, sabe? Tipo, putz, aquela coisa que eu tava batendo a cabeça, falando várias vezes, né? Toda hora, toda terapia tem que falar daquilo. Uma hora, passou, entendi, né? Signifiquei que é isso, assim. Isso tem sido frequentemente, várias vezes ao ano, assim, né? Então, acho que o autoconhecimento não vem sem a dor, infelizmente, assim, né? Mas acredito muito no Jung, né? De que o que vale mais é como a gente escolhe, né? Lidar com as coisas que vêm pela frente. Carol, agora é o meu momento, Marília Gabriela ou ping-pong, tá? Eu vou te fazer uma pergunta rapidinha e você responde com o estômago, tá? Um sonho. Mudar o Brasil. Um livro. Difícil. O novo paradigma da liderança, do Barrett. Uma música. Hoje em dia... eu indiquei para um amigo esses dias Buena Vista Social Club Tchan Tchan. Uma série. A melhor série que eu assisti esse ano, que foi Little Fires Everywhere. Uma gafe. Várias durante a pandemia, gente. Tipo, mandar as coisas no privado e ir pro chat para todo mundo. Péssimo. Muito bom. Um líder que você gostaria de ter conhecido. Uma liderança que você gostaria de ter conhecido. Nossa, difícil. Acho que um Gandhi. Arrasou. Vai, Felipe. Passei na prova? Na minha, passou. Boa.
É muito legal fazer momento ar puro no tema que é pressão atmosférica. Com a Carol. Ô, Carol, eu não sei se você não respirou alguma coisa aí, porque a conversa foi muito rica pra gente, mas a gente sempre deixa o ar puro como um espaço de um último sopro. E o ar puro é um convite para você de o que você não disse, mas você gostaria de deixar registrado para a liderança do Brasil, ou que você já disse e você gostaria de reforçar. Acho que a principal mensagem, assim, é que o mesmo nível que a gente tem, né, de privilégio, a gente tem de responsabilidade. Não tem nada errado você ser privilegiado, assim, né, no sentido de você não tem culpa nenhuma sobre isso, mas você tem muita responsabilidade. E quanto mais você ampliar sua consciência, mais você conseguir influenciar as pessoas, mais a sua empresa impactar a economia, os colaboradores e o que for, isso amplia a sua responsabilidade. Leva ela de forma leve, assim, no sentido de que ela pode ser regenerativa, você pode se responsabilizar mais sobre as organizações, sobre as pessoas à sua volta, assim. Acho que a gente tem um momento chave, assim, é quase que uma fresta para conseguir aproveitar todo o potencial que a gente tem da juventude brasileira, assim. Ajuda a gente, por favor, a ampliar essa fresta e fazer com que muitas pessoas possam passar nelas. Acho que a gente tem tudo o que é preciso para fazer isso acontecer, assim. Tem que só realizar agora. Carol, e quem quiser continuar conversando contigo, como é que te encontra? Boa, vamos conversar. Eu adoro falar desse tema. Então, se quiser mandar uma mensagem no meu LinkedIn, Carolina Altimura, também quiser mandar uma mensagem lá no e-mail da Eureka, se você quiser, rh.eureka.me, só mandar ali que quer falar comigo, a gente direciona e a gente conversa, assim. Mas para falar desse assunto, eu sempre tenho tempo. Boa. Carol, quero te agradecer muito, muito. Tem várias coisas que eu queria te agradecer, mas eu queria escolher uma. Acabou de chegar aqui em casa a biografia do Obama, A Terra Prometida. E pelo tamanho dela, eu vou precisar ler nas férias. Mas tem uma coisa que o Obama fez para uma geração, para mim, que é ajudar a gente a colocar ar para dentro, que é inspirar, que chama isso, né? Colocar ar para dentro. E eu queria dizer que a nossa conversa colocou um monte de ar para dentro dos meus pulmões. Então, obrigado por estar junto, obrigado por ceder espaço na sua agenda e obrigado por pensar o que pensa e ser quem é. Obrigado mesmo. Sua autenticidade contagia. Muito bom, muito feliz. E para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, muito obrigada.